Boa noite a todos os amigos, os irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade. E boa noite também a todos que estiverem participando, assistindo esse nosso estudo. Eu agradeço muito a oportunidade de trabalho que esta casa está me oferecendo. E hoje foi proposto a nós conversarmos sobre a justiça e a bondade de Deus. E eu achei um assunto assim muito oportuno pelo momento que a gente vem passando de dificuldade com a pandemia, né? Muito sofrimento, muita dor, muita solidão. A gente preocupa com o número de infectados, com o número de desencarne. A gente preocupa com a solidão que a doença trouxe, não só com o isolamento, que a gente não pode sair, não pode conviver, até mesmo nas casas espíritas, né? A gente está sendo privado daquele convívio fraterno, daquele ambiente tão gostoso que a gente gosta tanto de participar, dos estudos em grupo. Ali a gente faz online, é gostoso, mas o bom seria se a gente conseguisse já poder estar ali junto. Então tudo isso está trazendo uma inquietação, uma angústia, né? O nosso enfermo que se tiver contaminado fica lá no hospital sozinho ou fica em casa também isolado num local sem poder conviver. E muitas pessoas que a gente convive, que a gente conversa, fica perguntando por que Deus não coloca logo um fim nisso para a gente poder viver feliz, tranquilo. E por que não coloca também fim em tantas outras coisas que a gente vem passando, né? Algumas outras enfermidades, algumas famílias que vivem em discórdia, outros que têm entes queridos que nascem com algum defeito físico, muitas dificuldades, né? Um muito rico, o outro muito pobre. E assim, ficam muitas pessoas perguntam, a gente vê com a gente mesmo se perguntando sobre isso, a gente vê na internet, a gente vê reportagem. Eu já vi uma senhora falando que ela não acreditava em Deus porque o filho dela tinha morrido, para nós a gente sabe que é o desencarne, que ele tinha morrido muito jovem, que ela não acreditava em Deus por conta disso. E a gente que é espírita, a gente, graças a Deus, já tem um conhecimento melhor disso. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre a justiça e a bondade de Deus, para a gente saber que nada que acontece aqui no nosso planeta, que nada que acontece conosco é injusto. Nós vamos em busca disso. No livro dos Espíritos, lá nas leis morais, fala que a gente só é infeliz se a gente se afastar de Deus. Então a gente vê que a gente vai em busca daquilo que a gente hoje passa ou vai passar no futuro. Ou seja, nessa encarnação, ou seja em outra, mas a gente escreveu a nossa história. Eu costumo brincar que quando a gente reencarna, a gente recebe uma folhinha em branco e uma caneta. A gente escreve a nossa história. E depois, quando a gente precisa de ler aquilo, a gente não quer, né? A gente acha que é injustiça. Então, eu vou começar conversando com vocês, lendo a pergunta 167 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos qual o fim objetivado com a reencarnação. E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Olha só aqui a gente já começa a entender os motivos com que vão acontecendo
as coisas nas nossas vidas. Sendo que Deus é tão justo que Ele ainda nos dá o livre-arbítrio de fazer diferente. Nós sofremos mais ou menos de acordo com o nosso caminhar. Se a gente se esforçar para viver diferente, para se aproximar de Deus, para vivenciar o Evangelho, pronto, não tem mais problema. A gente consegue vencer as dificuldades, elas vão se tornar mais amenas, ou pelo menos, se for uma coisa que não tem como mudar, por exemplo, eu tenho uma deformidade física, eu não ando. Eu posso mudar o meu jeito de pensar, que aquilo ali nessa encarnação não vai melhorar. Mas só a paz, o que eu vou sentir no meu coração, a aceitação, já vai mudar o meu jeito de passar por aquilo ali. É como fala no Evangelho, o bem e o mal sofrer. A gente tem que ter condições no coração, compreensão de saber passar pelas dificuldades que vão surgindo na nossa vida, sabendo da bondade de Deus e da sua justiça, né? Aí eu busquei lá no capítulo 1 da terceira parte do livro dos Espíritos, onde fala dos caracteres da lei natural, lei divina ou natural, as leis de Deus. E ele fala, o que se deve entender, Kardec perguntando, né? O que se deve entender por lei natural? Os espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Aí, na 615, Kardec pergunta, é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. A lei de Deus, ela não muda. Ela é tão perfeita que ela não muda. A gente vai observando a lei dos homens, mesmo sem entender muito disso, a gente vê na televisão, a gente vê na internet, várias coisas que vão mudando, vão tendo reforma previdenciária, vai tendo reforma tributária, vai tendo reforma até mesmo nas leis criminais, muita coisa que a gente sabia que antigamente era visto como crime, algumas hoje não são mais. E outras que não eram, hoje são. Porque o homem, nós, ainda somos muito imperfeitos. A nossa justiça ainda é muito falha. Sem contar um outro ponto, né? Deus, quando vai nos dando chances, vai nos dando corrigenda, ele a tudo vê. Ele sabe perfeitamente o que passa no nosso coração, quem somos, por que que a gente fez isso, por que que a gente fez aquilo, e sabe com certeza que somos nós. Já os homens não. Por mais que a pessoa, que o juiz seja consciente na hora de julgar, né? Que seja uma pessoa que respeite o trabalho que ele está fazendo, que tenha consciência, ele não sabe realmente, verdadeiramente, se o que a pessoa está falando é 100% verdade. Se ela realmente não fez ou se ela fez. Tanto que a gente vê casos, reportagens de pessoas que não cometeram aquele crime e estão presas. Quando vai descobrir aquilo, às vezes a pessoa já tem 20, 10, 15 anos que a pessoa está lá respondendo por uma coisa que na realidade ela não cometeu. Tudo bem, se Deus não é injusto, talvez aquela pessoa tenha feito algo numa encarnação anterior e não tenha resgatado, não tenha cumprido
passou por aquilo ali por algum motivo. Mas a gente vai vendo provas da diferença, do quanto a lei divina é perfeita e o quanto as nossas leis são imperfeitas, o quanto a gente precisa crer na justiça de Deus, na bondade, no amor que Deus tem para cada um de nós, né? É muito importante a gente pensar nisso. Eu preciso estar próximo de Deus, porque quanto mais eu me afastar de Deus, mais eu vou sofrer. É isso que os espíritos vêm respondendo para Kardec quando ele pergunta o que se deve entender pela lei natural. É muito importante, se falando de justiça de Deus e de amor, que a gente não esqueça esse pedacinho aqui do Livro dos Espíritos também. Lá na frente, da pergunta 1, eu acho que é até a 13, vem falando de Deus, da imutabilidade de Deus, que Deus é eterno, que Deus é justo e bom, que Deus é amoroso, vem falando tudo. Mas essas perguntas, elas vão complementando sobre isso. E tem também a pergunta 873, que do capítulo 11, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala da lei de justiça, de amor e caridade. E os espíritos falam aqui nessa parte, onde fala das leis morais, que a lei de justiça, amor e caridade é a lei que rege todas as outras, né? O quanto é importante a justiça e o amor, a bondade de Deus, né? E a pergunta 873, os espíritos Kardec pergunta para os espíritos: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E os espíritos respondem: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então, ele vem falando que isso já vem com a gente, esse sentimento, Deus já coloca no nosso coração. Só que isso vai aumentando de acordo com a nossa evolução moral. Essa explicação mostra pra gente por que às vezes a gente vê uma pessoa que tem menos cultura com sentimento maior de justiça do que outra que às vezes é mais culta, mais estudada, né? Esse não é propriamente o nosso assunto, que é a justiça de Deus, mas eu achei interessante trazer para a gente entender essa noção de justiça, né? Porque a gente já vem, às vezes, ficando insatisfeitos com muita coisa que a gente vê, que a gente acha que não é justo, né? Às vezes, um simples judiar de um animal já não, a gente não gosta mais, já chateia a gente já fica triste, não quer que faça aquilo, né? Então, imagina se a gente tem esse sentimento já nato na gente de justiça, o que Deus não é em justiça, em amor e bondade, né? É isso que eu queria, daqui do Livro dos Espíritos, conversar com vocês. E eu quero passar agora para o livro Caminho, Verdade e Vida, para uma lição que eu achei muito interessante, mas muito interessante mesmo, que chama Vidas Sucessivas. É a lição número 110 e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Ela fala: não te maravilhes de haver dito, necessário vos é nascer de novo,
Quem disse isso foi Jesus, está registrado em João, capítulo 3, versículo 7. Vou começar a ler para a gente conversar um pouquinho sobre essa mensagem. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. Olha a palavrinha-chave aí. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Então, eu achei interessante nesse pedaço, quando ele fala, né, que desviá-la para interpretações descabidas, né, é fugir da verdade, quando ele fala. Organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade. Quer dizer, quem acredita em Deus, quem procura a verdade, não se desvia dessa interpretação da reencarnação, né? E ele fala que a reencarnação é lei universal. Não adianta eu não acreditar na reencarnação, porque eu vou reencarnar a si mesmo. Não adianta eu não ser espírita, eu ser católico, ou eu ser evangélico, ou eu ter outra religião, eu ter outra crença, que eu também vou reencarnar a si mesmo. A justiça de Deus tem uma lei para todos, para todos. Não adianta fugir disso. É isso que ele vem falando aqui. E ele vem falando também, Emmanuel, que sem a reencarnação, a existência terrena representaria um turbilhão de desordem e injustiça. E à luz desses esclarecimentos, nós entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Nós só conseguimos entender a justiça de Deus e o seu amor se nós acreditarmos na reencarnação. Porque senão vai ficar tudo muito sofrido, muito triste, muito angustiante, porque eu não vou me sentir amada por Deus quando eu estiver passando uma dor qualquer. Eu vou pensar, por que ali no meu vizinho está tudo bem, tudo tranquilo e comigo não? Por que o filho do meu vizinho é tão calminho, é tão bonzinho, é tão amoroso e o meu não? Quando a gente acredita na reencarnação, o que acontece? A gente vai buscar lá atrás respostas para as coisas que a gente não consegue obter hoje. Com certeza, aquele filho, aquela filha que hoje me dá trabalho, lá atrás, talvez eu os tenha desviado, eu não os tenha educado. Ou seja, igual no livro Missionários da Luz, aquela situação da reencarnação do Segismundo, que todo mundo deve lembrar, porque essa série do André Luiz é bastante lida, né, por nós espíritas. Então, se eu não me engano, está no capítulo 12 do livro Missionários da Luz. Aquele trabalho todo dos espíritos, né? É uma coisa até bonita, emocionante quando a gente lê no final, quando o pai e a mãe, eu acho que é Raquel e Adelino, que eles conseguem receber o Segismundo já aceitando, porque a mãe ainda aceitava. O pai tinha dificuldade, porque tinha lá uma trama do passado. O Segismundo tinha sido amante daquela que viria a ser sua mãe e tinha assassinado aquele que viria a ser seu pai. Era um trio amoroso ali, né? E que ia se dissolver com essa bênção, com essa justiça de Deus, com todo esse amor vindo como filho.
né? Ali no livro não conta, mas talvez eles tenham tido algumas dificuldades, porque é um caso muito sério e a gente sabe que tudo fica registrado na nossa vida espiritual, né? Mas tal motivo aí, se eles tiveram algum problema, foi isso. Mas no final, com certeza, o amor de pai, o amor de mãe ia vencer isso e eles iam sair dessa encarnação bem melhores do que adentraram. Olha que bênção a justiça e a bondade de Deus. Eu fico até emocionada com tanto amor, né, de Deus para com a gente. Mas vamos continuar a nossa lição aqui. Aí ele fala: o homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Porque se a gente parar para pensar, para analisar, a gente não reclama de nenhuma dificuldade que a gente tiver que passar na nossa vida. A gente se torna menos materialista, menos egoísta, menos orgulhoso. Porque eu estou falando de materialista, porque às vezes a gente reclama do bem material que a gente tem, a gente precisar ajudar outra pessoa, mas às vezes a gente está simplesmente devolvendo o que a gente tirou lá atrás. A gente tem que pensar em todos os detalhes, porque a justiça de Deus e a sua bondade abrange cada pedacinho da nossa vida. Não são só nas grandes coisas, entendeu? Igual se eu fizer uma coisa pequenininha, se eu ofender uma pessoa aqui, não é legal, mas a justiça não vai me prender por isso. Mas na nossa vida espiritual fica tudo registradinho, tintim por tintim. A gente não vai passar despercebido aos olhos de Deus. É isso que a gente tem que analisar, tá bom? Aí vamos continuando. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência divina, todavia, corrige amando, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Olha só que lindo. É o que eu falei lá atrás, né? Do exemplo do Segismundo. E tem um outro exemplo também, muito bonito, mas a história é longa. Talvez não dê tempo de eu contar, eu vou falar só por alto. Vocês podem procurar lá no livro Instruções Psicofônicas do Chico. Muito legal. Vou contar rapidinho. O caso de um rapaz que conheceu uma moça e o pai da moça já estava bem velhinho e ele tinha uma condição financeira muito boa. E o rapaz ficou interessado em se casar com a moça e quando o sogro, que já estava velhinho, desencarnasse, deixasse os bens, ele dá um jeito de pegar aquilo tudo. E assim foi. Ele casou com a moça e logo o sogro morreu. Ele, através de uma procuração, ela encantada, apaixonada, assinou lá e ele foi embora para a Europa. Com o dinheiro dela, ela ficou sem nada, ela acabou indo parar num prostíbulo, lá adoeceu, morreu. E ele, lá onde ele estava na Europa, vivendo das facilidades, dos prazeres, das bebidas, dos jogos, vida desregrada, ele acabou ficando tuberculoso. E quando veio a doença, ele sentiu vontade de voltar e procurar a esposa. Ele voltou. Quando ele chegou, ele ficou sabendo que ela já tinha desencarnado e logo depois ele também desencarnou, mas desencarnou com aquele sofrimento, ficou muito mal na espiritualidade, até que ele foi levado para ser tratado lá no centro do Chico, no Lar Meimei, na época. E ele foi cuidado lá
e logo ele teve a oportunidade de reencarnar. E quando ele estava prestes a reencarnar, ele contou para o grupo da reunião mediúnica, aonde ele era cuidado, essa história. Por isso que está no livro Instruções Psicofônicas. Eu não estou lembrada o número da lição, mas se alguém interessar, que me conhece, depois pergunta que eu olho ali e falo para vocês lerem. Muito legal. E aí, qual foi a oportunidade que ele teve? Ele nasceu como irmão gêmeo dessa que tinha sido a esposa dele, que ele tinha lesado, para restituir tanto o amor que ele ficou devendo lá atrás, como as coisas morais. Ela, bem menina ainda, ela ia ter uma doença, ia ficar acamada, não ia poder fazer nada, não ia poder trabalhar, não ia poder fazer nada. E a mãe ia desencarnar. O que aconteceu? Ele teve que viver responsável pela irmã, cuidando, trabalhando para sustentá-la. Olha só que forma mais linda de resgate. Olha a justiça e a bondade de Deus. A história é muito linda, mas eu contei por alto porque falta pouquinho tempo, senão não vai dar tempo de eu falar tudo que eu preciso. E vamos continuando aqui. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. É o que eu falei, a bênção da justiça de Deus, porque olha só, se aqui encarnados a gente cometer um crime, é aquele crime, a gente vai pagar por aquilo. Deus sabe de tudo no nosso coração. Ele sabe os motivos reais. Então a gente vai pagar por aquilo que a gente realmente precisa pagar e deve pagar. Nada vai passar impune, mas também não vai acrescentar nada para nós. Entendeu? É isso que é a justiça de Deus. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. É aquilo que eu falei. A gente acaba sendo reunido em família. Por isso, a dificuldade, às vezes, de entrosamento, de compreensão com certos membros da nossa família. Mas o que eu achei muito interessante nesse pedacinho é mais uma bondade de Deus, o esquecimento. Porque já imaginou, nesses dois casos que eu contei, do Missionários da Luz e do livro Instruções Psicofônicas, se ficasse na mente da gente, eu traí a minha esposa, eu gastei o dinheiro e ela com raiva porque ele fez isso. Ou no caso do Segismundo, aquela condição ali de ser traído, de ser assassinado. Imagina como a gente ia resgatar, como a gente ia evoluir, como a gente ia se melhorar. Então, tenhamos em mente e procuramos nos esclarecer para cada criatura que se aproximar de nós, espíritas que já conhecemos isso, ter condições de conversar, de explicar, bem explicadinho, de forma que a pessoa possa compreender. Se ela não entender agora, nesse instante, aquilo vai ficar gravado e no momento aquilo vai aflorar, né? Faltam 2 minutinhos, eu queria falar com vocês só a respeito do capítulo 7 do Bem-aventurados pobres de espíritos. Lá no item 12, tá escrito assim, é uma mensagem do Adolfo, bispo de Argel, ele que está falando. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados.
É uma mensagem linda que não vai dar tempo de eu ler, né? Mas só esse pedacinho aqui já mostra o motivo pelo qual nós sofremos, já mostra que não é uma injustiça de Deus, e sim os caminhos que cada um de nós escolhe para trilhar. Um grande abraço a todos. Vou convidar vocês para a gente fazer a prece final e que Jesus nos abençoe sempre, abençoe essa casa que tanto trabalha e cada um dos seus trabalhadores, encorajando e fortalecendo sempre no trabalho do bem, para vencer as lutas do caminho sem desistir, para caminhar mesmo com os pés machucados, porque vai valer a pena. Vamos orar então, meus irmãos. Jesus amigo, Deus nosso Pai, aqui estamos, Senhor, agradecendo por tudo que nos oferece a cada instante da nossa caminhada. Rogando a Ti que as Tuas bênçãos, que o Teu amor nunca nos falte, Senhor. E que essas bênçãos possam também envolver o nosso planeta, envolver cada lar, Senhor, que se encontra em dificuldade, envolver os nossos irmãos que se encontram nos hospitais nesse momento de pandemia. Que não falte, Senhor, o socorro a nenhum deles, Senhor. Agradeço esta oportunidade de trabalho. Rogo a Ti que cada vez mais, Senhor, abençoe esta casa querida, que é o amor e caridade para o qual estamos falando hoje. Que não falte amparo dos amigos espirituais a cada trabalhador, para que fortalecidos possam prosseguir nessa luta de paz e de amor. Muito obrigada por tudo, graças a Deus.